Olá, uma boa noite a todos os meus amigos, a todos que estão aqui conosco, sejam muito bem-vindos. Sinara, boa noite, seja bem-vinda a mais uma noite de reflexões que, que a gente fará sobre esse livro maravilhoso, Emoções que Curam, né? Então, a gente aguarda a nossa debatedora de hoje, nossa companheira, nossa psicóloga, a Vanessa Garcia. Ah lá, ela já entrou. Deixa eu ver aqui como é que eu posso chamá-la. Convite, enviar solicitação e vamos aguardar a nossa companheira da noite, nossa estudiosa da doutrina espírita, que vai nos auxiliar. Oi, Vanessa, tudo bom? Tudo bom? Bem-vinda, muito prazer, né? A primeira vez que cai coincide de eu falar junto contigo, né? Sempre é a Jane. Muito É, prazer. Para quem não igualmente. conhece, para quem não conhece, nossa companheira é psicóloga, companheira de ideal espírita e de ideal psíquico, de todos os ideais. E hoje vai compartilhar um pouquinho conosco a introdução do livro Emoções que Curam, que a gente está estudando, né, Vanessa? Que é do Vanderlei Oliveira, da Irmãs do Fo. Maravilhoso, que eu confesso que eu fiquei assim, reli o capítulo, eu falei, meu Deus, né? Quanta coisa em tão poucas páginas de introdução que a gente precisa melhorar, descobrir, transformar aqui nessa nossa encarnação, né, Vanessa? É tão interessante isso, Tereza. Primeiro, boa noite, né? Obrigada aí de novo pelo convite. Agora a gente tem Tá. uma proposta, um estudo, né? Isso, maravilhoso. Esse livro, ele faz pensar, né? Esse Nossa, livro, ele faz a gente pensar, ele faz a gente refletir. E, ao mesmo tempo, eu falo que a gente tá, graças a Deus, numa era que a gente está começando a agregar saberes, né? A gente está começando isso, a integrar saberes. E aqui fala de alma, né? Fala muito sobre alma. E é muito importante isso, porque para nós espíritas, né, compreender o que a alma precisa é entender como ela funciona, entende? E por que exatamente. as emoções são tão valiosas nesse processo. Lógico, quando a gente para pensar numa psicologia tradicional, enfim, ela também é importante. Mas quando paramos para compreender, na visão à luz da doutrina espírita, a força que existe também nessa compreensão sobre as emoções, nós vamos ficar até mais calmos quando a gente lê a palavra cura, É, né? não vai entrar em Que é tão desespero, né? forte, né? Que é tão forte. Porque a gente fala em medicina tradicional, psicologia tradicional, curas relativas, né? Remissão de sintomas, muitas vezes. Mas É. lidamos com questões que são crônicas da nossa vida, do dia a dia. E quando a gente olha para a luz da doutrina espírita, a gente vai entendendo melhor que cura é o nosso processo regenerativo, evolutivo, no que se refere a sermos luz através do amor. É um complexo, né? Um combinado, vamos dizer assim, é um combo, né? E você falou Exato. você fez uma colocação interessantíssima, porque você colocou as emoções que estão na nossa vida, né? E elas não são ruins. Emoções, quaisquer que sejam, medo, ansiedade, o egoísmo que a gente vai tratar hoje, a felicidade, a alegria, a raiva, o ódio, são todas emoções que foram criadas, né, para nossa proteção. Porém, mal utilizadas, né? Utilizadas em desequilíbrio, em inconstância. E aí você me fez recordar até um estudo do Haroldo, né? Que ele cita as 12 emoções para a gente fazer um balanceamento dessas emoções e conseguir
essa cura, né? Essa palavra forte. Mas curar o quê, né? No capítulo de hoje. O que que é, antes de saber como que cura, né? O que que é o egoísmo, né? O que que é uma pessoa egoísta? Agora eu deixo contigo. Vamos lá, eu acho que tem dois pontos importantes aí, né, para nós, para a gente começar a reflexão de hoje já aquecidas, né? Começamos bem aquecidas já. Isso. A gente precisa começar a compreender aonde existe uma normalidade, algum comportamento esperado e aonde isto vai se tornando tóxico ou patológico, né? Certo. Compreender essa diferença é essencial para que a gente trabalhe também com as emoções, porque senão nós vamos virando um depósito de Uhum. negatividade, de cobranças, de perfeccionismos, de idealizações, enfim. Nós vamos nos perdendo de nós mesmos. Então, quando a gente fala em ego, faz parte da estrutura da psique. Nossa, enquanto criatura humana, nós temos esta condição. Isto é, para todos nós. Então, a Certo. estrutura, o ego, ele faz parte. Tanto que no Livro dos Espíritos, na questão, se eu não me engano, 902, deixa eu só confirmar aqui. Não, 907. Fala 907. das paixões, né? Isso. E aí fica aquela questão como se tudo fosse negativo. Paixão fosse negativo, o ego fosse negativo, quer dizer, somos negativos, né? É. Quando existe o equilíbrio, ou você compreende as forças que estão envolvidas naquele processo ou naquele seu lugar, vai ficando mais fácil de você pensar em como potencializar isso em termos de saúde, em termos de Utilizar a sentido, seu favor. a favor daquilo que traz crescimento, daquilo que é, digamos assim, luz, no sentido de ser bom para você, mas também para as pessoas à sua volta. Por que que eu estou falando isso? Porque se você tem uma boa paixão, tá? Alguma coisa que te motiva, que te cativa, que mexe com você, você vai saber trabalhar usando essa energia para construir algo. Você provavelmente, grandes feitos, tem que, assim, quantos olhinhos brilham, né? Quando se está apaixonado, é que todo mundo Apaixonado, pensa é. logo na paixão carnal. Todo mundo Sim, já homem e pensa naquela mulher, né? paixão do... Exatamente. E a gente está falando de paixão pela vida, paixão no sentido de elevação positiva, né? Que vai trabalhar com a vontade, com a motivação. Isso é muito importante. Isso nos protege até do vazio existencial, que nos deixa vulnerável a uma depressão, por exemplo. Assim. Agora, no momento em que nós não compreendemos, tá? Vamos agora ver enquanto iluminação, que foi até o que a Uhum. gente conversou rapidinho pelo ar, né? É. Como é que eu curo o egoísmo? Eu até brinquei, eu falei, olha, eu pensei comigo, mas eu escrevi, não sei se a gente cura, mas a gente pelo menos compreende que isso é iluminar, né? Sim. Porque eu só modifico, eu só transformo aquilo que eu compreendo. Então, se eu não fizer essa pausa para compreender isso, inclusive o que significa ser egoísta, e principalmente num sentido mais patológico, Uhum. eu fico perdido. Nós passamos por estágios egocêntricos quando somos crianças, bebês, crianças, 2, 3 anos é o auge, né? Nós É. explodimos ali. O mundo é meu, porque eu começo a descobrir que eu sou um serzinho. E É a eu minha quero, bola, a minha boneca, minha eu mãe, quero, minha eu quero. chupeta. Então, eu preciso também ter tranquilidade com o que eu quero. A questão é que quando isto vem mal trabalhado nessa infância, nessa existência, e eu trago comigo uma vivência milenar, que aí a gente não tem nem noção de quanto É. tempo, Quantas encarnações. quantas encarnações, onde eu tenho vícios, onde eu tenho resgates, onde eu tenho necessidades, principalmente encarnatórias, ou seja, eu estou aqui por uma razão. Percebe? Então, quando eu não percebo que eu sou ou que eu estou sendo egoísta num sentido
Vamos lá. Negativo. Negativo. Eu não vejo o quão disfuncional eu estou sendo. Sim. Então, vamos lá. Por que isso é importante? Existe na psicologia tradicional as psicopatologias, Uhum. tá? Que são transtornos de personalidade, onde a maior característica é o egocentrismo. Nesse egocentrismo, o outro não existe. O mundo está aqui para servir aquela pessoa, Amém. digamos Uhum. assim. Então, existe ausência de remorso, de empatia, de culpa. Estamos falando de casos graves. São aqueles que mentem, manipulam, roubam, enfim. São irmãos que, por alguma razão, estão aqui para aprender também, para que a gente também possa aprender a desenvolver amorosidade até com eles, É, entende? é. São É um nossos exercício, exercícios. né? É do lado deles e a compreensão e a tolerância do nosso lado. Então, a gente, né, não é missionário, grande missionário, nós estamos Ainda exercitando não. Então, nós ainda. precisamos estar mais curadinhos, Isso. né? Porque aqui nós precisamos aprender. Então, quando É. a gente ilumina esse aspecto e começo a ter um critério para eu ir diferenciando, Uhum. eu consigo talvez ficar um pouco mais tranquilo. Gente, é o meu que caiu? Foi o meu que caiu? Oi? O meu que caiu ou não? Não sei, pode Ah, ser. Vamos lá, vamos vamos aí. tocando. Vamos trocando. Então, o que acontece? O egoísmo, ele acaba deixando as pessoas muito perdidas. Porque muitas vezes a gente vem com a noção de ser bom proposta. Até meu, Travou né? dela, aquela uma companheira importada, é o seu. Eu achei que fosse o meu, que eu tô num Wi-Fi diferente, mas acho que é o seu. É que você tá muito longe, nossa parceira importada. Pois é, não, mas A Sinara falou aqui, né, que é o dela. Aqui. nunca deu problema. Hoje resolveu Hoje tá dar, mas dando. vamos. Qualquer coisa eu também Voltei. coloco no 4G e a gente vai. Voltou para todo mundo? Aqui tá Então legal. vamos lá. Tá, vamos. E o livro ele fala de uma forma muito interessante que uma das maiores forças nossa é ir reconhecer quando o egoísmo deixa de ser um processo de aprendizagem. Olha que interessante. É. Porque o egoísmo, ele é um espelho de quem Sim. somos, como agimos, como lidamos com as situações que na doutrina nós chamamos, né, das nossas dificuldades, que são as adversidades, que são tão naturais e necessárias para a nossa evolução espiritual. Só que quando nos perdemos desta noção, começamos um processo de sofrimento já. Porque nos idealizamos nessa bondade que não conseguimos atingir, porque muitas vezes idealizamos as pessoas, as situações e não percebemos o quão controladores, o quão imaturos emocionalmente nós somos no que se refere nesse alfabetismo do amor, da amorosidade em nós. Então, aquilo que deveria ser Ai, um que bonito processo, isso, o alfabetismo do amor, gostei. nós estamos aqui para aprender a amar. Essa é a nossa grande missão enquanto alma. É. É a evolução do nosso espírito, né? É a regeneração. O que é a regeneração? É a gente conseguir entender e sentir o amor, viver o amor, né? No sentimento, principalmente no sentimento. E a gente fala de amor, mas a gente não consegue descrever o amor, Não. né? A gente não consegue entender o amor. E muitas Talvez, vezes, talvez acho que só um pequeno exemplo do que a gente pode descrever o que é o significado é o amor que uma mãe sente por um filho, né? É um estágiozinho do que a gente pode um dia entender do que seja o amor. é uma linda semente, né? Para a gente É, começar.
Você falou um negócio Porque interessante, Vanessa, que a gente fica na idealização e do que é bom para mim, do que é bom. E aí a frustração deve ser proporcional ao que ele coloca aqui, né? Proporcional ao tamanho da minha idealização, né? e é um choque, né, Teresa? É um choque. Porque a pessoa acredita que está fazendo tudo de melhor, agindo com a maior bondade que ela tem, só que muitas vezes ela não percebe o quanto ela está idealizando uma situação. Sim. Porque o autoabandono, ele é extremamente tóxico, extremamente nocivo e vai contra justamente o desenvolvimento do auto-amor, que é a máxima de Jesus. Ama o teu próximo como a Como a ti ti mesmo e mesmo. como eu vos amei. Quer dizer, essa linha de amor ela é para todos. Se eu não sou saudável, se eu não amo de forma saudável, quando eu falo saudável, é consciente, equilibrada. Tá, Porque a aham. gente escorrega, tá? A gente está Isso. aprendendo. Mas Uhum. assim, se eu não tenho este exercício e esta competência em desenvolvimento, eu dificilmente vou ser uma presença saudável de luz que vai conseguir, inclusive, neutralizar, né, os aspectos das adversidades, enfim, da negatividade e dos problemas as pessoas à minha volta. Eu vou ser a causadora do problema, percebe? Sim, é responsável total, né? E eu E acho ao mesmo interessante. tempo, Ele coloca aqui que os processos psíquicos emocionais mais variados, os geradores, eles provêm desse egocentrismo, dessa falta de utilizar com iluminação a emoção egoísmo, né? E gera os sofrimentos que você estava contando, raiva, tristeza, medo, todos em desequilíbrio. E eu achei interessantíssimo que você falou a palavra autoabandono. Aí eu é fiquei porque vamos pensando assim, entender. eu ia te perguntar qual que é a conexão para o pessoal entender aqui, para a gente estudar, refletir mesmo. Vamos entender. Eu estou diante de um livro, de um Uhum, texto que diz que eu preciso curar o meu egoísmo. isso. E de repente, eu estou diante de um livro que diz que eu preciso ter auto-amor. É, Deu para entender? né? Então, como é ser bom, saudável, continuar o meu processo regenerativo, evolutivo, falando em termos psicológicos de um equilíbrio, né? Onde eu preservo a minha saúde mental. E aonde eu entro no egoísmo patológico, adoecido? Eu estava falando isso no inicinho, Aham, para a gente conseguir diferenciar que existem parâmetros, tá? Para a gente perceber. Agora, se eu entendo que em termos de encarnação, em termos de oportunidade de vida, eu estou aqui para aprender a amar e tenho todo mundo que vai aparecer na minha vida, tenho um livre-arbítrio para fazer escolhas, tenho um Deus que cuida de mim, tem Jesus que veio trazer um evangelho para me curar. E é. tenho todo o suporte da espiritualidade maior para me amparar nos momentos muito difíceis. Aonde é que eu não consigo caminhar? Onde está a Por que, trava? por que que dói tanto caminhar? Entende? Quando eu falei que o egoísmo é um espelho, em Uhum, que nível de evolução, a coisa é profunda, que é. nível de evolução você está, que nível de alfabetização, de amorosidade você se encontra, é pelo seguinte: quando você está muito imaturo, que é Uhum, quando fala das paixões num sentido exacerbado e que foi deslocado pela humanidade, nós sim, deixamos de usá-la da forma que é natural de crescimento, sim, entende? Porque aham, assim como as emoções nos fazem crescer, as emoções são sinalizadores e deveriam ser, na verdade, respaldo para que a gente possa fazer o processo de autoconhecimento. O egoísmo nos demonstra se temos maturidade emocional,
se temos inteligência emocional, se temos resiliência, entende? Se temos aspectos cognitivos que vão ser possíveis de serem transformados através do pensamento, ou seja, eu consigo me observar. Porque É não um adianta eu termômetro, ficar né? Você está colocando pensando como um termômetro que como avalia em que grau eu estou em tal e tal situação emocional. exatamente, porque ao mesmo tempo, vamos lá, se eu idealizo uma situação, idealizo uma pessoa e dá errado, Aham. não foi nada do jeito que eu imaginava, Isso. tá? O que que vai acontecer? A forma como eu vou elaborar isso, vou aceitar isso, vou compreender aonde eu participei, onde eu não participei, qual foi o ciclo que nós vivemos e que de repente se encerrou, enfim. Se eu Uhum. não consigo ir fazendo esses exercícios, eu vou entrar naquele aspecto que vulnerabiliza, que Sim. deixa você, que a gente fala da criança interior, né? Ou seja, você está com reações de lá ainda, porque você Sim. não consegue pegar uma situação e fazer uma análise maior. O que que é análise maior? Por que que eu estou sofrendo tanto? O que que foi bom? O que que foi ruim? O que que eu aprendi? O que que valeu a pena? O que que não valeu? E por que que eu estou falando isso? Porque quando a gente começa a entender a importância do auto-amor, você Uhum. vai vendo que o egoísmo vai se tornando, que aqui no livro fala sublime, vai se Isso. tornando um educador. Por quê? Porque eu consigo estabelecer as fronteiras do que eu preciso para estar bem, Uhum. mas onde eu também coloco um bem maior. Então, se a pessoa vive uma relação tóxica, ela vai identificar isso, ela vai começar a entender a importância do não e ela vai se dar o direito, por exemplo, de encerrar um ciclo abusivo na vida dela. Porque ela entendeu que foi dada uma oportunidade, mas que a outra pessoa não conseguiu, porque está num outro estágio evolutivo. Evolutivo. Isso não a torna melhor nem pior, Aham. tá? Por outro lado, ela vai ter que trabalhar todos os recursos de perdão que ela tem, ela vai ter que ter condição de romper, seguir e continuar com a vida dela, entendendo que existem outras coisas. Porém, se ela está num lugar idealizador, Uhum. imaturo, vou chamar aqui de imaturo emocionalmente, Emocionalmente. ela Aham. vai sofrer demais, ela vai se vitimar, ela vai ficar brava com Deus, ela não vai entender que foi a parte de um resgate, que a pessoa amou, ensinou alguma coisa importante para aquele outro, para aquela outra Vai pessoa, acabar e foi perdendo a fé também, né? Que ela coloca ali. chegar lá, vou chegar lá. E com isso, a pessoa começa a ficar perdida na vida. Ela Aham. começa a questionar tudo, questionar e entrar num profundo vazio existencial. Por quê? Porque ela começa a se ver frustrada, irritada, cansada, triste. E veja bem, não estou dizendo que isto não sejam emoções importantes e naturais. Sim, Sim. são. Porém, quando eu paro para compreender que eu não consigo ampliar minha forma de melhorar o meu crescimento e entender que essas coisas fazem parte da vida, que eu tenho outras escolhas, entende? Que muitas vezes eu não sou responsável e não posso ser responsável pela transformação Do do outro profissional. próximo. É. É. Eu posso ser uma presença de luz, eu posso sim auxiliar nesse processo, mas eu não posso me tornar responsável pela escolha do outro. E aí a gente começa a entender aquelas fronteiras, que é o limite do Uhum. que te adoece. Então, eu posso querer, eu posso saber o que é bom ou não para mim. Na verdade, eu preciso conhecer isso. É. Para eu estipular na relação com as outras pessoas as minhas fronteiras. E isso ser um movimento natural de respeito, de reciprocidade, porque aqui a gente precisa de troca.
É. Entende? Ah, mas então eu não vou cuidar das pessoas. Não é isso. Só que a gente tem que saber a hora de começar, A hora que saber aquilo a está hora me de... adoecendo, a hora que eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender com a situação, né? E aí já não é mais egoísmo, percebe? Sim. Aí é auto-amor. Aí nós já Auto-amor. entramos no lugar do merecimento, já entramos no lugar da sua proteção, no que se refere às sintonias, porque aí a gente vai entrar até no caráter energético, Ah, sim. psíquico que você vai ter. Sim, sim. Agora, se você, por outro lado, começar a partir dessa sensação do mundo que me frustrou, né, das coisas que não estão acontecendo como eu quero, Uhum. entenda, algumas coisas nunca vão ser e outras vão, né? Agora, no Sim. momento em que eu tenho dificuldade para compreender isso, eu começo um sofrimento intenso e começo a distorcer a realidade. Eu começo a ter uma interpretação disfuncional. E aí isso pode levar a quadros de ansiedade, que é onde o mundo fica perigoso. Pode levar a quadros de depressão, onde você fica muito preso no passado. Pânico Percebe? Então, também? também. Então, quando você começa a entender que o egocentrismo é uma característica da imaturidade, veja bem, eu não estou falando da patologia, da Sim. ausência de sentimentos e de emoções, principalmente em relação ao outro. Eu estou falando ao contrário. Eu estou falando daquelas pessoas que começam principalmente a se cobrar, achando que são muito egoístas cada vez que falam não, por exemplo. Ou Ah, daquelas tá. pessoas que se frustram, que são instáveis, porque as coisas não ficam do jeito que ela quer. São extremos, mas ainda assim é diferente de uma psicopatologia. Aqui eu estou falando agora de nós, comuns, né? É, que Criamos aí com todos várias nós somos, né? fronteiras também. É. Exatamente. O trabalho não ficou do jeito que eu quero, a educação do filho, e todos os setores da vida, né? A viagem que eu Mas, programei não ficou legal, aí você frustra, são situações do cotidiano. mas aí você começa a fazer uma análise bacana, que é o que o livro pede para a gente fazer, né? Primeiro, a culpa. Pessoas que se culpam demais. Quando é que o egoísmo é responsável pela culpa, É. né? Quando a pessoa tem um perfeccionismo muito grande, quando é uma pessoa que não se perdoa, quando é uma pessoa que no fundo é muito vaidosa. Mas Assim. ninguém quer falar sobre isso, Aham. né? No fundo, uma pessoa egoísta nesse sentido precisa da aprovação, precisa do aplauso, precisa. Então tá presa. É uma pessoa que tá Sim. presa, né? E com isso ela sofre, porque muitas vezes vai ser frustrado. E a gente está numa era muito digital agora. O like tem Um um valor valor impensável, imenso. muito grande, né? O número de seguidores. Então as pessoas estão confusas. Elas estão deprimindo muitas vezes, porque a forma de se relacionar está muito distante do afeto, É. né? E aí quando vê aqueles casais lindos, aí de repente acabou, a gente Como acabou, assim, né? né? Como assim? Acabou, não pode, não pode. Porque aí você tem que lidar com as realidades. E a realidade é, estamos aqui para aprender. Vamos passar, neste mundo tereis aflições, já É, diz o já, Evangelho. já diz, né? Mas a gente não quer. Outra coisa interessante, a raiva dirigida pelo egoísmo acomoda-se na mágoa. E isso é muito interessante e muito importante, porque quando você fica magoado com alguém, no fundo você está bravo, você está com Sim. raiva. Porque aquela pessoa te frustrou, aquela pessoa te decepcionou, aquela Isso. pessoa não correspondeu a Ao alguma que eu expectativa. idealizei, né? Aí que você De começa a novo, a ver. expectativa. E quando você para começar a compreender isso, e é tão interessante, por exemplo, na psicoterapia, que quando os pacientes vão entendendo que mudando a forma de ver vai transformando, inclusive a doença, a dor,
né, a intensidade da emoção, não é que ela não vai ter, mas você começa a minimizar situações, você começa a dar outros significados, que é o ressignificar. Isso é muito importante. E ao mesmo tempo, o egoísmo, ele é velado em muitas vezes, muitas cenas. Sim. A pessoa acha que ser egoísta é não fazer o que o outro quer. E não é isso. Eu sou egoísta quando eu quero que o mundo faça o que eu quero, Seja do somente. meu modo, né? Quando eu tenho dificuldade de me colocar no lugar do outro, quando eu no dia a dia não perdoo o outro. Então, são faces do egoísmo, mas que, na verdade, estão dizendo características da nossa personalidade, mas que eu não vejo. Eu sinto a dor. Nossa, é muito fácil a gente sentir a dor, mas é muito difícil a gente entender, inclusive avaliar se aquela dor que eu sinto tem sentido ali. Ah, E ao legal, mesmo legal isso que você falou. Você vai aprender a lidar com ela, se ela tem sentido, se ela não tem. E isso vai diminuindo, ou você vai colocando um novo olhar nessa nessa sua dor, né? tempo, Bem legal isso que você falou. Curar, e na então, não forma mais significa assim, acabar. Não sinto mais, não, pronto, parei de sofrer, igual quando eu perco um parente, né? Não quer dizer que eu nunca mais vou sentir saudade, a cura disso, né? A cura do luto. Não, né? Mas a forma de eu lidar com isso aí, né? Mas então, vamos lá. Esse exemplo é forte, mas eu acho que é importante. Aqui nos Estados Unidos, a cultura da morte é muito diferente daí do Brasil. Ah, Tanto que é? eles enterram depois de 10 dias. Geralmente Olha! depois de 10 dias. E é feito praticamente uma cerimônia. É uma homenagem à pessoa que partiu. Hum, Então parece festa. Para nós parece festa. E eles fazem depois desse período para que dê tempo das pessoas saírem daquele impacto inicial. E as crianças brincam, dependendo de quem foi, tem até música, às vezes é na própria casa, é muito diferente. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos a questão do aprendizado, ah, percebe? legal. Isso não vai nos impedir de sofrer. Mas a forma Uhum. como eu vou aprendendo, e aí entra novamente a questão, por exemplo, da doutrina, onde eu entendo que é um até breve, é muito difícil isso na hora que você não tem o físico, porque nós somos É. matéria aqui, né? Então, o luto, ele é um processo extremamente difícil. Mas quando eu abro a minha mente para pelo menos buscar formas de me auxiliar durante o processo, então eu vou entender de uma outra forma, eu vou acreditar nisso que está escrito no Evangelho, eu vou dar vazão a essa fé, mas ao mesmo tempo você fala, Deus, está tão difícil, me dá força, né? Então, Socorro! tipo, que o próprio Chico tem uma passagem muito bonita, onde tinha uma mãe que tinha perdido, se eu não me engano, dois filhos. Ele não fez nada, ele levantou e abraçou só aquela mulher, aquela mãe. Ele largou tudo que ele estava fazendo, porque não tem o que Não dizer tem. para esta dor, entende? Mas eu posso aprender a aceitar a vida e os Uhum. ciclos da vida quando eu me permito compreender, primeiro, que curar aqui na Terra é, na visão espírita, evoluir, regenerar-se, aprender a ser melhor, vencer a ti mesmo, né? E Isso. isto vai ocorrer durante as encarnações. Então, na visão espírita, quando a gente fala de cura, a gente está falando do nosso processo evolutivo. Então, Exatamente. respirem, se acalmem, porque nós estamos na jornada, né? Quando a É, gente fala nessa cura para agora, fica todo mundo ansioso, achando que vai terminar a palestra, né? Esse momento nosso, e que tem que já fazer um monte de de mudanças emocionais, ressignificações ressignificações. para É. poder mudar o comportamento e deixar de ser egoísta. Mas é Não muito vai legal fazer. isso que você falou, de terminar a palestra e sair correndo, porque tem uma outra fala tua, que eu não sei em que momento que você colocou, eu vou me autoconhecer,
Aí eu vou sentir um pouco de culpa, vou ter que aceitar, me acolher para aí sim, senão eu não vou me amar, né? Então é um processo que se eu desligar a live e sair correndo, ressignificar, não vai dar certo. E é isso. É bem isso. A culpa, aliás, a culpa, a raiva, o medo, tristeza, orgulho, tudo tem uma função. Deus não ia dar esse mecanismo para nós? Ele ama a criatura humana. Se E não nós, fosse enquanto para alma, nosso benefício para o evolutivo, né? nosso benefício. É que nós, na psicologia, a gente usa o termo fixação. Fixação, Fixamos. legal. Fixação. Nós fixamos em fases. E na jornada evolutiva, nós fixamos nos vícios que é não crescer, que é não evoluir. Só que em vez de ser com 2, 3, um adulto com 15 anos, um adulto com 2 anos, Uhum. dependendo do transtorno, desde são casos graves, enfim. Na questão evolutiva, é o nosso analfabetismo de novo na No amor. amorosidade. Então, somos primitivos no impulso, nas paixões. Nós queremos ser saciados. É recompensa imediata. E por Sim. outro lado, se a gente for olhar para a nossa condição humana, nós temos dopamina, nós temos todo um sistema neurológico, neuroquímico, enfim, Hormonal, endócrino, né? Endócrino. onde o prazer nos nutre momentaneamente. É Momentaneamente, gostoso, legal. é A gostoso, observação. entende? É. Porém, não é eterno, são momentos, são cenas. É que nem a criança quando tem que ir embora de uma festinha, meu Deus, como ela chora. É, Ou ter que ir embora da casa do amiguinho, como ela chora. Ou é, acabou uma coisa que ela gosta, ela chora. é o fim do Os, mundo, né? as nossas disfunções mudam de situações. Então, se eu fico culpada porque eu falei não para alguém, mas eu não falei não porque eu tô com raiva, porque eu tô magoada, porque eu sou vingativa, ou porque eu sou egoísta no sentido de não permitir que a outra pessoa brilhe, sei lá, Uhum. O né? Aí de repente vem um lance de culpa, eu falo, putz, que que eu será que eu fiz? prejudiquei essa pessoa? Nossa, eu não precisava ter feito isso. Nossa, por que que eu, né? Legal. Você tá no caminho certo. Já está despertando, Percebe que a né? visão é outra, a visão é totalmente diferente. Então, puxa, que bom que eu consegui perceber que eu fui horrível com aquela pessoa. Nossa, eu percebi que eu sou capaz de coisas horríveis, mas eu não faço isso me diminuindo. Porque Uhum. aí vem o bálsamo, por exemplo, daquela sensação confortante da misericórdia divina. Você está aprendendo. A espiritualidade sabe que a gente vai fazer isso. É. Eu tenho um grande amigo espiritual que me fala assim: o importante é o que você faz. O que você faz Então, com o isso? Legal. julgamento é nosso. Eles não têm esse julgamento conosco. A misericórdia divina tem, vamos lá, corrige isso aí, né? Então, agora que você entendeu, só que é muito difícil admitir e fazer esse espelho. Nossa, eu sou assim, eu tô com esse É, nível de sono. eu li uma obra recente, não espírita, não vou lembrar o nome, Os Quatro Elementos, é de alguma filosofia tolteca, eu acho, que ele fala exatamente isso que você falou. Nós somos os piores juízes conosco mesmo. E eu achei isso que você falou, a espiritualidade sabe, ela te dá outro amparo para você tentar de novo, e o nosso juiz interno é carrasco conosco mesmo, né? Vamos pensar em Deus agora. É, Jesus fala: ninguém chega ao Pai se não for por diante de mim, mim, por mim, né? isso. Quando você para entender isso, você começa a entender quanta sabedoria existe no Evangelho de Jesus. Quando pegamos o Evangelho e vamos entendendo cada capítulo, os mansos de coração, que serão os verdadeiros filhos de Deus,
Quando a gente vai entendendo a doçura, a benevolência, por exemplo, isso eu Sim. estou usando um pouquinho do que eu estou lembrando agora para a Agora. gente partilhar. A gente começa a compreender que existe um comportamento que é muito inteligente. O comportamento da amorosidade é o comportamento mais inteligente que existe. Porque são pessoas que se cercam em sintonia, em vibração, em afinidade, primeiramente pelos seres de luz. É. E segundo, porque tem uma mansidão para lidar com essas dores e com as pessoas que estão em outro nível. Uhum. Entende? As pessoas que estão, de repente, numa dificuldade, ou que têm uma fixação maior, que têm uma dificuldade, que estão mais miudinho que a gente ainda, né? Porque os grandes, digamos assim, quanto mais elevada a Levar. pessoa tiver, mais compreensão e compaixão ela vai ter. E vai ser mais fácil de não se debater e nem se adoecer com o egoísmo. O que que acontece? Quando a gente para pensar nisso, por exemplo, o medo, né, que é a matriz da ansiedade. Quando a gente para pensar na tristeza, que é o coração revoltado. Uhum. Os tristes são pessoas que guardaram as raivas, que não podem, entende? Não podia sentir raiva porque quer ser bom, mas isso não significa que não sentiu, É. Tá percebe? E guardado aí aqui. exatamente, aí vem a mágoa, ficam pesados, fica uma pressão. E não deixa de ser uma forma de egoísmo. Esse egoísmo patológico que a gente vai trazendo ao longo das vidas, entende? E ao mesmo tempo que fica tão difícil de você equilibrar, porque você quer ser bom. É. A gente se Então, cobra, né? Você quer ser bom. Ah, Vanessa, você falou uma coisa que a gente nunca associa, né? Ela está raiva, mágoa, tristeza. Raramente a gente associa no nosso dia a dia com o egoísmo, né? E no capítulo traz que tá tudo ligado vamos como entender, raiz. vamos entender aqui o que a gente está chamando de egoísmo. É o eu, O eu. eu, girando em torno de mim. Como eu fico quando as coisas dão errado? Como eu fico quando as coisas não saem da forma que eu gostaria? Como eu fico quando eu não sou amado? Como eu fico quando não me tratam bem? Entende? Sim. E ao mesmo tempo, se você já está no nível de maturidade, de compreensão, de desapego, né? E você já passou a trabalhar de forma equilibrada, como fala aqui no livro, eu estou fazendo uma leitura mais do livro, Aham. tá? De vez em quando eu puxo coisa da psicologia tradicional para a gente Não, que agregar, é mas eu estou excelente, porque a tentando. gente consegue trazer para o nosso cotidiano, para nossa realidade. Mágico. Então, tá, joia. Então a gente vai equilibrando aí. E ao mesmo tempo, você começar a entender o que que é isso na prática, porque eu percebo que a gente precisa da prática agora. E me preocupa muito quando a gente tem aqueles, parece manual de receita. Ah, que tá Desculpa, muito estou na bem moda, sincera. né? Tá Onde que tá todo mundo muito vai na seguir moda. aquele prato e vai ser fácil. A pessoa sair dali péssima, porque para Sai. ela não funcionou. E não vai funcionar E às porque vezes não é em uma assim. encarnação ela vai conseguir resolver 2 tópicos dos 10 passos para ela ser feliz, vamos supor, né? Eu também eu tô, desculpa, mas tô pensando como Tudo bem. você, né? É que tem bastante Então, disso por aí. tem, não estou criticando, cada um faz, É, eu acho que. Mas a gente precisa se autoconhecer. é, Né? E o autoconhecimento é muito mais do que seguir alguma coisa que alguém falou. Eu preciso sentir, eu preciso me identificar, eu preciso saber se eu sou capaz já para seguir aquilo ali ou não. ou não. E aí entra muito a questão do auto-amor, que é muito profunda nesse livro, porque tá tudo bem. É muito mais importante você conseguir fazer um reconhecimento de como você age e de que forma é o seu egoísmo, como ele se manifesta, como ele se apresenta, em que situações você é egoísta, porque aí você está lidando com vencer a ti mesmo. Sim. Orai e vigiai. Orai
e vigiai. Entende? Porque a repetição das dores, elas significam que alguma fixação existe em você. Um padrão Sim. disfuncional, uma leitura disfuncional, um jeitinho muito parecido sempre de interpretar uma cena da vida. Sim. Então, são aquelas pessoas que falam, eu estou tentando, eu já tentei, sim, mas sempre do mesmo jeito. É. Sempre do mesmo jeito. Faz uma coisa ou outra diferente, mas depois está lá do mesmo jeito. E emburra. Emburra Aham. mesmo. Pessoas que literalmente isso não é crítica, tá? Isso é um convite à autorreflexão. Porque a Isso. gente não pode falar de egoísmo e cura do egoísmo. Primeiro, se eu achar que o egoísmo é todo ruim. Não. Hoje nós já falamos aqui das fronteiras. Eu Isso. preciso trabalhar aonde o meu eu precisa estar saudável. E o que eu preciso para estar saudável? Isto é muito diferente de querer que as pessoas vivam para mim, que o mundo É. seja o que eu quero. A Percebe? comparação legal que você deu desse egoísmo que vai me beneficiar é eu falar, chega, eu vou me retirar para o meu bem de uma relação tóxica, de uma relação agressiva, de que a mulher esteja sofrendo, por exemplo, né, algum tipo de violência. Essa foi uma colocação bem interessante, um exemplo bem legal para a gente entender isso que você está falando, da fronteira, né? Opa, eu preciso dessa vez pensar em mim e não fazer com que o outro modifique Isso não por é mim. egoísmo. É, Isso não é egoísmo, amor, entende? Isso aham, é então amor, auto-amor. Porque se você não estiver saudável, você não vai evoluir. é, E se você estiver emocionalmente dependente, que já é uma doença do desamparo, que sim, muitas vezes é uma forma egoísta de pensar. Eu quero ser amada, eu quero ser aceita. É um sistema de crenças disfuncional quando você não aceita a realidade, que muitas vezes você está diante de uma pessoa que está muito imatura para o amor. Não vai ser nessa vida ainda. Talvez ainda. um dia, quem sabe, se tiver uma programação, mas às vezes nessa jornada, tempos diferentes, mas a oportunidade foi dada e sempre se aprende alguma coisa. Mas percebe? Isso é ressignificar. Aham, Isto é ampliar. Então, eu penso que hoje uma das coisas mais importantes, Teresa, para a gente compreender e entender no livro, é que o mundo está sofrendo pelo egoísmo porque as pessoas deixaram a caridade, principalmente a caridade moral. é, O ego, no sentido de ser nutrido somente, unicamente, nos desviou da nossa missão maior, que é aprender a amar. é. Então, nos tornamos pessoas fixadas num prazer imediato. Então, nós nos colocando assim em cenas de vulnerabilidade muito grande, que qualquer não, ou qualquer situação, ou situações que são adversas, nos afastam de Deus. A gente fica bravo com Deus. A gente acha que foi abandonado por Deus. Quando, na verdade, para nós que acreditamos, existe um propósito em cada reencarnação, né? Existe. Existem ajustes muitas vezes. E se eu não creio nisso, eu me afasto do Pai. Que Eu é onde começo onde você colocou de você vai perdendo a fé, né? E se afastando. E e a fica tão fé é difícil. um dos maiores fatores de proteção que existe é a fé. Isso não sou eu, são pesquisas, né? A gente está no mês de setembro, setembro amarelo, É, porque as pessoas vão ficando sem sentido. O vazio existencial fica numa proporção e a falta de fé traz consigo a ausência de esperança, que é um a dos maiores falta de males. fé traz consigo a ausência de esperança. Legal, essa Isso é frase. uma das maiores dores da alma que existe, é a ausência da esperança, né? Precisamos acreditar, precisamos crer que somos merecedores, que teremos dias melhores. Então, a coisa mais importante hoje, quando a gente pensa no egoísmo, é o quanto ele te faz ficar infantil e imaturo, muitas vezes, e você não tem consciência disso,
Uhum. né? Porque muitas vezes você acha que é uma pessoa boa e você é, mas no momento em que você começa a sofrer demais, a sua vida não caminhar, pode dar uma olhadinha na tua idealização, ou na tua dependência, ou no teu excesso de controle, no teu Ai, perfeccionismo, porque ali está escondidinho traços da personalidade, né? Que nos tornam muitas vezes até invejosos, muitas vezes até depressivos, né? sim. Porque a coisa não acontece como a gente acha que deveria, ou está cansado de tanta pancada, sendo que todos nós temos condições de encerrar ciclos, buscar novos caminhos e recomeçar sempre. Isso é fé. Isso é fé. A luminosa É certeza quando, né, em Deus, né? é quando a fé nos abraça. Eu E acho. quando a gente fica longe disso, Ai, é é difícil entender o egoísmo. Porque você não percebeu que você é como se você tivesse riscado uma linha reta na sua vida e você se comporta e pensa sempre da mesma forma. E com isso você não faz o teu processo de autoconhecimento. Para tudo, né? Inclusive aqui também parou parou um pouco. o meu. Foi- A gente tem que se retirar. Achei legal você falar assim, poxa, eu tô sofrendo de novo. A mesma coisa, não com a internet, mas por quê, né? Não é o outro comportamento repetitivo que eu tenho que analisar que eu estou realizando aquele comportamento repetitivo. Isso é interessante para a gente avaliar. Assim, só que a vida tem tantos setores, né? Que às vezes a gente fala como, puxa vida. Porém, algumas dores a gente sente a mesma dor em vários setores, né? Vítima. Sou vítima em casa, sou vítima como filha, e sou vítima no meu trabalho. Poxa, então tem algo errado aí que eu tô repetindo em Isso, todos, inclusive em todos os setores, né? isso é muito importante quando a gente, por exemplo, para compreender a importância, de novo, por exemplo, do autoabandono. Então, no fundo, eu faço, mas eu estou fazendo uma conta para todo mundo É, das coisas que faz. Entende? Então, é uma forma de manipulação também. é. Ai, que doído isso, que absurdo. Por que que eu estou falando isso? Porque quem já está num estado de plenitude ama e só. E ponto, né? Nós amamos sozinhos. Esse meu grande amigo espiritual fala a solidão do amor. Nós amamos sozinhos. Esses dias eu estava conversando com um adolescente que estava muito bravo e eu falei para ele, mas eu amo você. Aí ele falou, mas eu não amo você. Eu falei, não tem problema, porque o exercício do amor é meu. Eu quero amar. Se você um dia receber esse amor, acolher esse amor e quiser devolver, eu vou ficar muito feliz. Mas se não der, eu vou continuar feliz Tudo porque eu já bem. amo. E isso é um exercício meu de querer amar. Independente de ser bom, de ser ruim, de merecer ou não merecer. Aí ele ficou olhando para mim e falou assim: você bateu a cabeça, né? Eu falei, acho que eu bati, mas tá tudo certo. Vamos continuar. Entende? Então, o que a pessoa faz não tem poder sobre você. Lógico que eu não estou falando de não sentir, tá? Mas Sim, eu estou ilustrando, ó, que quando você já está num exercício, você vai estar muito mais concentrado em se recuperar da dor. Então, eu saio desse lugar de vítima e entro, por exemplo, que é o que as pessoas hoje falam, em seja protagonista da sua vida. O que que é isso, aham. afinal, na prática? Muito bonito, mas assim, como é que eu Na faço prática, isso? como é que é, né? Tô cheia de dor, tô lá machucada. Então, assim, primeiro eu preciso curar a dor, preciso curar o corpo. Às vezes eu preciso de ajuda, eu preciso pedir ajuda. Só que tudo isso eu preciso de humildade também. Sim, Para entender que foi uma pancada muito forte, para entender que eu não tô dando conta, para entender que tá tudo bem de não tá tudo bem, sabe? Mas isso já é uma reação positiva, é uma reação de alto amor.
Percebe? Eu já estou saindo da linha do egoísmo, porque se eu fixasse, eu ia ficar doente, eu ia justificar, eu ia contar para todo mundo o que aconteceu, o que me fizeram, e a vida ia ficar paralisada naquela cena. Nossa, aham. Isso é uma doença do egoísmo. No prisma do livro, isso fica muito claro. Então, ficamos escravos das emoções, porque a raiz, a matriz, é o egoísmo no sentido de eu, Uhum. eu fui frustrado, eu não queria que isso tivesse acontecido, eu não aceito. Então, quando eu começo a perceber isso, eu vou buscando opções. Tá, o que que eu faço agora? Como é que eu curo essa dor? Deixa essa pessoa para lá. Eu me permito fazer o exercício do perdão. Não estou pronta para perdoar e conviver, nem quero mais, tudo bem, mas não emana nada de ruim. Não faça nada de ruim que já está no caminho. Percebe? São coisas humanas, possíveis. Até porque vai porque você é único. É, Você merece. Você merece ficar bem, você merece se refazer, você merece se dar uma oportunidade. O outro talvez não te dê. Provavelmente esse outro não dá nem para ele. Quando exato. você vai compreendendo isso, você vai entendendo o que Jesus fala com os mansos de coração, os puros de Os coração. puros. São aquelas pessoas que, e assim, pessoas assim incomodam. É. Eu acho importante ler um trechinho aqui. Hum, Deixa eu pôr meu olhinho. deixa eu pôr Ele meu tá falando olhinho. do cura aqui. Estamos no Ele tá finalzinho, falando né? a Qual? cura do egoísmo. A cura do egoísmo não significa extirpá-lo, mas dar-lhe rota segura para que ele cumpra apenas a sua função educativa de preservação necessária por meio da consolidação de uma autoestima abundante, que é o alicerce da sanidade e do bem-estar na sociedade. Você já ouviu alguém não quer guerra com ninguém? Ixi, acabou de cortar o meu. Oi, 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 caiu. Eu caí na parte autoestima abundante que eu grifei. Oi, pessoal, ela caiu para vocês? Peraí. Voltou? Peraí que essa frase é sensacional, não posso perdê-la. Voltou seu som para mim, mas a sua imagem tá paralisada. Vamos ver. Alguém que está assistindo consegue me dizer se vocês estão conseguindo ouvi-la? Alguém Não escreveu, estou caiu. conseguindo voltar. Agora há pouco eu ouvi você, agora Oi? sumiu de novo. Oi, oi, oi. Olá? Deixa eu pegar aqui. Tentar pôr no 4G? Eu botei agora, coloquei no Caiu. 4G. Você colocou no seu 4G? Eu coloquei aqui o meu no 4G para ver se era o meu. Enquanto ela reconecta, gente, vou só reler, né? Porque eu não conseguiria comentar com a profundidade psicológica, no viés psicológico, né? Ela disse aqui, ela leu a parte aqui, a Vanessa. A cura do egoísmo não significa extirpá-lo, mas dar-lhe rota segura para que ele cumpra apenas a sua função educativa de preservação necessária por meio da consolidação de uma autoestima abundante. Eu grifei essa frase, a consolidação da autoestima abundante, do auto-amor, né? Que é o alicerce da sanidade e do bem-estar na sociedade. E essa frase que eu queria tanto que ela comentasse, mas eu não estou conseguindo vê-la aqui, gente. E agora? O que vocês sugerem? A gente lê esse textinho
É o teu que tá travando, Vanessa, que pena. Deve ser a neve que tá caindo aí no seu país gelado. Vamos fazer assim. Eu vou anotar esse trechinho, já tá anotado, já tá com asterisco. E pra gente começar por ele semana que vem. Pode ser que agora ela caiu de vez, agora nem a figura dela tá na tela. E eu tinha dois pontos ainda que eu acho bem interessante. Um deles é esse, que eu marquei com asterisco, e o outro é um que está quase no final do capítulo. E. Ah, que bom, Sinara. Então, daí na semana que vem, a gente faz esses dois trechinhos antes de começar o próximo estudo, que é a harmonia interior. Vamos deixar combinado assim, tá bom? Aí, se vocês tiverem dúvida, coloquem na, no nosso inbox, pode perguntar que a gente repassa o questionamento para ela, porque eu sei que esse assunto de cura do egoísmo, ainda mais agora que a gente teve um leque de informações que ela nos trouxe, né, que vai automaticamente vai fazer a gente refletir durante a noite, os nossos próximos dias. Então, podem colocar as perguntas no inbox, eu passo para ela, o pessoal do Trilha também passa, para a gente tentar sempre com humildade pedir ajuda, né? Que foi o que ela colocou. E eu desejo uma boa noite para todos vocês. E deixa eu ver aqui. Peraí. Ah, eu não vou conseguir, Vanessa. Olha, combinei com eles de que semana que vem, então, a gente toca nesses dois trechinhos e qualquer dúvida mande pra gente no inbox, tá bom? Uma boa noite, gratidão por todo o ensinamento que... Ai, você voltou. Não, voltou bem, bem travada. Não consigo, gente. Ai, que peninha. Então, eu não tô conseguindo. Eu tô no 4G, o pessoal tá falando que o seu tá travando. Mas enfim, eu combinei. Se você ainda estiver ouvindo, eu combinei com eles de que a semana que vem a gente toca nesse ponto que eu achei maravilhoso, a gente colocar sobre a abundância da autoestima e um outro trechinho do final do capítulo. E a gente começa a semana que vem por ele, tá bom? Gratidão para você por ter participado conosco. Um beijo grande, pessoal. Boa noite, fiquem com Deus.